Professora, Oi. essas aulas já estão sendo disponibilizadas em algum canal no YouTube? Eu acredito que ainda não, o pessoal do TI estava resolvendo essa questão. Ainda não foi me passado nada com relação a se já está disponível. Então, eu acredito que ainda não está, mas vocês fiquem tranquilos que a gente avisa quando tiver disponível, tá? Pode ficar. Então, vamos começar? A gente vai falar um pouquinho sobre biologia celular. Olhando assim para essa imagem aqui, esse primeiro slide, vocês conseguem identificar alguma organela, alguma coisa? Vamos ver se vocês estão afiados na biologia celular. Núcleo, Aham. acho que é mitocôndria que chama isso daqui. Tem mitocôndria, o que mais que tem aí? Organelas, Organelas, né? A mitocôndria é uma Retículo organela. endoplasmático? Isso, aqui nessa imagem nós temos os dois, o retículo endoplasmático liso e o rugoso. Muito legal saber que vocês estão afiados, isso é bom. Então, vamos começar. ventríolos, se eu não me engano. Centríolos. Isso, centríolos. Isso, nós temos os centríolos aqui também. E bem aqui, vocês conseguem ver a seta do mouse? Onde está escrito o meu nome, Letícia, aqui, Biologia Celular, nós temos o complexo de Golgi, aqui embaixo. Então, eu acho legal a gente começar a falar sobre a biologia celular, a gente dá uma definição bem rapidinho do que é a biologia celular. Antigamente era conhecida como citologia, então ela é um dos vários ramos que a biologia tem, que vai estudar as células, mais especificamente as organelas e como elas se comportam, e a gente também, dentro dessa disciplina, vai diferenciar células animais e vegetais, e além de fazer essa diferenciação, nós também vamos observar as semelhanças que essas células apresentam. Já dizia um pensador lá antigamente, bem lá para trás, o Aristóteles, grande filósofo, que todos os animais e plantas, por mais complexos que eles sejam, eles são constituídos por poucos elementos que se repetem em cada um deles. Qual seria esse elemento que se repete em todos os animais? Em todos os animais, plantas, todos os seres vivos? Vocês conseguem me dizer? Pessoal. Células? Exatamente. Então, nós temos em comum, todos os seres vivos, eles têm em comum a presença de células. Então, se a gente observar aqui, são várias imagens, tem uma pegadinha aqui nessa imagem. Eu quero ver se alguém vai ser capaz de identificar qual é a pegadinha. Todos os seres vivos, então, eles apresentam em comum células. Alguém conseguiu identificar o que está errado na imagem? O vírus, Exatamente, por quê? porque ele é acelular. Sim, o vírus ele é considerado um ser acelular, né? Então depois, lá para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o caso dos vírus. Então, nós sabemos que no nosso planeta existem milhões de diferentes espécies de seres vivos. Aqui nós temos representado uma árvore filogenética, uma árvore da vida, em que todos os seres vivos, eles têm em comum um ancestral, né? Um ancestral em comum, e a partir desse ancestral em comum é que surgiram todas as outras espécies. Então, apesar de todas os seres vivos, né, eles apresentarem diferenças morfológicas, diferenças de comportamento, todos eles apresentam o mesmo plano de organização, que é a presença das células. Mas o que é célula? Alguém sabe me dar uma definição do que é célula?
Vamos pensar. Como o nosso tempo é curto, não dá para eu esperar muito. Então, célula nada mais é do que uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos. Nós vamos ver nos próximos slides que nem sempre a célula é microscópica, tá? Ela pode ser macroscópica também. E ela é constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e a membrana plasmática. Então, basicamente, é isso. Uma definição bem simples do que é célula. Então, se a gente parar para pensar nos níveis de organização dos seres vivos, nós podemos partir do grande para o menor, né? Então, partindo lá da biosfera, que é o nosso planeta, nós temos diferentes ecossistemas. Dentro dos ecossistemas, nós temos comunidades. Dentro das comunidades, populações. E dentro das populações, organismos. Os organismos são formados por sistemas. Os sistemas, nós temos diferentes tipos de sistemas, são formados por vários órgãos. Os órgãos, eles são formados por tecidos, e os tecidos são formados por células, que é o objetivo, então, da nossa aula de hoje, falar a respeito das células. As células, elas são constituídas por diferentes organelas e outras estruturas, e as organelas nada mais são do que conjuntos de moléculas, não só as organelas, mas se a gente pensar também no material genético, então são diferentes moléculas, e quando a gente divide na menor parte, nós chegamos até os átomos. Então, eu gosto bastante de falar desses níveis de organização para a gente se situar, para a gente situar onde está a biologia celular nisso tudo. Lá no século XIX, foi criado a teoria celular por esses dois pesquisadores que, me desculpem, mas eu nem vou me atrever a falar o nome deles, é muito difícil. E essa teoria celular, ela diz que todos os seres vivos, então, eles são formados por células. Mas essa teoria, ela só foi possível de se chegar... Desculpa, pessoal. Só foi possível chegar nessa teoria com o desenvolvimento da microscopia. Então, após o advento da microscopia e diversos pesquisadores, é que foi possível, então, esses dois pesquisadores, eles chegaram na teoria celular. Hoje, nós temos uma visão mais moderna dessa teoria, que diz que as células, elas são unidades morfológicas e fisiológicas de todos os organismos vivos. As propriedades de um dado organismo dependem daquelas de cada uma de suas células. Então, cada organismo ele vai ser único, porque em cada célula a gente tem um material genético que nós sabemos que é único de cada pessoa, tá? E o conjunto disso, então, vai determinar as características de um organismo. As células, elas se originam somente de outras células, das quais elas vão herdar suas características. Então, uma célula, ela não vai simplesmente aparecer do nada. Ela vai precisar de alguma outra célula para poder aparecer, né, ter origem. E com isso, e quais são esses mecanismos em que a célula ela tem origem a partir de outra célula? Vocês conseguem me lembrar? Processos de reprodução das células? De divisão celular? Ninguém? Então, as células elas vão ter origem, vão se originar a partir de outras células através dos processos de divisão celular. Nós temos, então, a mitose e a meiose. E a célula, ela é a menor unidade da vida. As células, elas apresentam propriedades básicas. Todas as células, independente de fazerem parte de organismos mais complexos ou menos complexos, todas elas possuem essas propriedades básicas.
elas são altamente complexas e organizadas, elas possuem um programa genético e meios para usar esse programa genético, elas são capazes de produzir mais de si mesmas através da mitose, elas se reproduzem, adquirem e utilizam energia, pode ser através da respiração celular ou então através da fermentação. Elas realizam uma variedade de reações químicas, se engajam em numerosas atividades mecânicas, são capazes de responder a estímulos e capazes de realizar a autorregulação. As células são utilizadas no momento em que a gente vai classificar os organismos. Então, quando nós vamos classificar os organismos, nós utilizamos o número de células que eles apresentam para fazer uma classificação. Os seres unicelulares são aqueles que são formados por uma única célula. Por exemplo, nós temos bactérias, algas unicelulares, e os seres pluricelulares são aqueles que são formados por 2 ou mais células. E aí nós temos uma gama gigantesca de seres vivos que a gente pode dar como exemplo. Nós mesmos somos os exemplos, flores, enfim, peixes, árvores, são inúmeros os exemplos. Como eu falei no comecinho da aula, as células, elas são microscópicas, mas eu disse também que existem células macroscópicas. Então, esse é um outro sistema de classificação que é com relação ao tamanho. As células microscópicas são aquelas que têm o tamanho, elas são menores que 0,1 milímetro. E as macroscópicas são aquelas que possuem mais de 0,1 milímetro e então elas podem ser vistas a olho nu. Um exemplo que nós temos é o ovo, que é uma célula gigante. E quando a gente vai cortar uma laranja, tem aqueles gominhos. Cada gominho desse que a gente consegue visualizar é uma célula. As células também são classificadas com relação ao seu formato. Nós temos células discoides, células mais esféricas, células com formato estrelado e células fusiformes. São só esses os formatos? Não, existem outros. Aqui são só alguns exemplos. E aqui, uma questãozinha para a gente começar, então, a aquecer para aprofundar um pouco mais a nossa revisão. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Gostaria de saber de vocês qual é a resposta. É a C. Exatamente. Professora, para mim não está aparecendo as questões. Não está aparecendo? Não está aparecendo o slide? Ah, não, acabou de carregar. A outra imagem não tinha saído, carregou agora. Ah, tá. Então vamos ler de novo, ó, com bastante atenção. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Eu já dei a resposta, aliás, não sei quem foi que me respondeu. É a alternativa C. Então, nós vimos que as células, elas têm a capacidade de herdar características da célula antecessora, né, do ancestral. Então, elas têm capacidade de responder a estímulos, elas são capazes de evoluir e apresentam metabolismo. Então, o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos é o corpo formado por várias células. Por quê? Porque existem os seres unicelulares. Parabéns para todo mundo que acertou aí. Ainda falando a respeito da classificação dos organismos com relação à célula, nós, bem lá no comecinho da apresentação, nós falamos sobre os vírus, né? Que eles são considerados seres acelulares porque eles não possuem células, né?
Então, eles não são considerados seres, eles não apresentam células verdadeiras. Por que que os vírus eles não apresentam células verdadeiras? Porque eles dependem de uma célula hospedeira. Então, o vírus, ele não vai causar nada, ele não vai fazer nada se ele tiver, por exemplo, na superfície do nosso celular. Se ele não infectar uma célula, ele vai ser incapaz de se reproduzir. Então, ele depende de células hospedeiras para poder se autorreproduzir, para fazer a sua reprodução. Então, se não tiver isso, o vírus ele só é um material genético que está ali no nosso celular. Os vírus eles podem ser de dois tipos. Eles podem possuir RNA ou DNA, tá? E é bastante importante vocês estudarem vírus, porque agora a gente tem falado muito de um vírus que tem causado essa pandemia. E por causa dessa pandemia, a gente está fazendo essa aula remota. Antes de falar um pouquinho a respeito do vírus que está circulando aqui, mais uma questãozinha para a gente ver como que esse assunto ele pode ser abordado. Eu gostaria que todos vocês tentassem responder, tá? Eu vou ler a questão e depois eu gostaria que alguém me falasse qual é a resposta. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e, por isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui células em sua constituição? Essa tá muito fácil, né? D. O vírus. Alternativa D, exatamente. Então, assim, se cair qualquer um texto, muito provavelmente vai cair alguma coisa no Enem a respeito de vírus. Então, se falar alguma coisa sobre seres acelulares, vocês vão matar na hora. Aqui, uma dica para vocês, não é o foco da nossa aula de agora, mas é uma dica para vocês ficarem atentos e do que estudarem, que eu acredito que possa cair no Enem, a respeito da Covid. Então, fiquem atentos às características virais, então, talvez questões sobre síntese proteica viral, tipo de material genético que o vírus ele pode ter, que a gente já viu, pode ser um RNA ou DNA, e as formas que o vírus ele utiliza para fazer sua multiplicação em meio intracelular. Então, como que o vírus ele se multiplica lá dentro da célula? Como que acontece a propagação dos contaminados? Então, questões talvez envolvendo disseminação viral, o tempo de incubação, o número de contaminados que podem aparecer após uma viagem ou então uma festa. Características moleculares. Então, questões a respeito das proteínas do vírus, lipídios, ácidos nucleicos, suas características químicas e moleculares, além das suas implicações. Questões sobre epidemiologia, diferenças entre endemia, epidemia e pandemia, que a gente tem ouvido falar tanto. A diferença entre soro e vacina, hoje a gente tem ouvido falar tanto da vacina para o coronavírus. Então, qual que é a diferença? Por que que o coronavírus, a gente está desenvolvendo uma vacina e não um soro? Diferença entre vírus e bactéria. Então, como que acontece a virose, uma bacteriose, como que eu diferencio uma da outra? E questões a respeito de fisiologia humana, mas voltada para o COVID. Como que o sistema imunológico ele vai responder quando ele está infectado com COVID? Quais são os sintomas que a COVID pode causar, tá? Só algumas questões que eu acredito que talvez possa aparecer no Enem. Agora, voltando ainda à classificação dos organismos com relação à célula, nós falamos a respeito dos vírus, que são seres acelulares, e agora nós vamos falar a respeito dos seres celulares. É preciso ter em mente que nós temos dois tipos de célula, as células
procariontes e as células eucariontes, e essa diferença tem que estar muito clara na cabeça de vocês. As células procariontes são aquelas em que o material genético ele não está delimitado por uma membrana nuclear, então todo o material genético ele está disperso no citoplasma. Elas são relativamente mais simples do que as células eucariontes. As células eucariontes são aquelas que possuem, então, material genético delimitado por uma membrana nuclear, como a gente pode ver na imagem, e ela é mais complexa. Ela possui, várias organelas no seu citoplasma. Se a gente for pensar no tamanho também, a célula procarionte ela é bem menor que a célula eucarionte, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar muito bem uma da outra. Então, só para ficar bem claro, a célula procarionte, ela não apresenta membrana interna, não apresenta o núcleo individualizado, mas cuidado, a gente não pode falar que ela é anucleada, porque ela apresenta cromatina, e a cromatina é o principal componente nuclear, é onde está o material genético. Essa célula procarionte, ela também apresenta um nucleoide, que é uma região da célula procarionte em que vai ficar localizada a cromatina, vai estar mais juntinha ali a cromatina. Lembrando que essa célula ela é pobre em organela citoplasmática, tá? E exemplo de seres procariontes, bactérias e cianobactérias. E a célula eucarionte? Eu é de verdadeiro e cárion é núcleo, então ela possui um núcleo verdadeiro. Ela apresenta, então, uma membrana interna que vai separar a cromatina, que é o material genético, de todo o restante da célula. O núcleo, assim, então, ele é organizado e individualizado. Ela possui, então, essa membrana interna que é chamada de membrana nuclear, ou antigamente recebia a denominação de carioteca. Como eu já disse, a célula eucarionte apresenta diversas organelas citoplasmáticas que vão desempenhar as mais diversas funções. Exemplo dessas organelas: mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, enfim, vários outros componentes também. O citoplasma, ele é formado por um conjunto dessas organelas, além do hialoplasma, que ele apresenta uma constituição como se fosse uma geleia, mas gelatinosa, em que as organelas elas estão imersas ali. Exemplo de seres eucariontes, nós temos diversos vegetais e diversos animais. Outra coisa bastante importante que a gente tem que saber é que as células eucariontes, elas se dividem em células, apresentam diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Alguém consegue me falar uma diferença entre essas duas células eucariontes? O vacúolo da célula vegetal é bem maior do que a da animal. A animal tem, mas só que é muito pequeno. Exatamente. Alguma outra diferença? Parede celular. A parede celular, só Celulose. as células vegetais apresentam a parede celular. E os cloroplastos. Exatamente, essa é a organela mais importante para a célula vegetal, são as responsáveis pela fotossíntese, então só as células vegetais vão ter a presença dos cloroplastos. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, me fala aí, porque às vezes eu dou uma acelerada aqui. Como o tempo é curto, eu acho que eu tenho que falar muito, tá? Desculpa qualquer coisa. Então, só para a gente revisar, porque isso é muito importante, essas diferenças elas precisam estar muito claras, não pode restar nenhuma dúvida a respeito disso. Célula procarionte são aquelas em que é ausente a membrana nuclear,
A gente pode falar que a célula procarionte, ela é anucleada? Hein, pessoal? Não. Não. Não podemos falar isso, não podemos afirmar, porque ela tem cromatina e ela tem um nucleóide em que a cromatina... Opa, desculpa. Ela apresenta um nucleóide em que a cromatina está mais condensadinha ali num cantinho. E a célula procarionte, ela tem ausência de organelas membranosas, tá? Então, ela é uma célula mais simples, ela é menor, tá? Comparada com a célula eucarionte. A célula eucarionte, o núcleo ele está delimitado pela membrana nuclear e ela possui uma grande variedade de organelas membranosas. Com relação ao tamanho, a célula eucarionte ela é bem maior que a célula procarionte. Entre as células eucariontes, é preciso saber as diferenças entre a célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal. O que diferencia uma célula eucarionte vegetal de uma célula animal? Na célula vegetal, nós temos a presença de um vacúolo muito grande, o que não acontece na célula animal. Presença de cloroplastos, organelas responsáveis pela fotossíntese. Presença da parede celular, tá? Com relação a esse assunto, alguma dúvida? Porque isso tudo tem que estar muito claro, vocês não podem ficar com dúvida nenhuma a respeito disso, tá? Professora, uma coisa que eu estava pensando agora, quando eu estava estudando sobre isso, tem uma diferença entre o meio de obtenção de energia entre as duas células, animal e vegetal. A vegetal, ela recebe energia pelo que mesmo? A senhora pode... Você está querendo falar sobre... Na verdade, as duas células, elas fazem respiração celular, que é o processo através do qual as células elas vão obter energia. Qual que é a molécula energética da célula? Vocês lembram? Não? A molécula energética da célula é o ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, quando a célula ela precisa de energia, ela gasta ATP. Ela quebra o ATP em ADP mais P. E com isso ela consegue, então, desempenhar funções que demandam energia. Tanto a célula vegetal quanto a célula animal realizam esse processo de respiração celular através das mitocôndrias, tá? Acredito eu que você deve estar falando do processo da fotossíntese, né? Então, esse processo a organela responsável são os cloroplastos. Então, os cloroplastos, eles utilizam a luz solar mais o CO2 para produzir a glicose, tá? Que é uma molécula energética também. Seria mais ou menos isso? Isso, era isso mesmo. Ah, tá. Espero ter respondido. Se não for, você me pergunta, tá? Por favor. Continuando. Então, agora que a gente já viu a diferença entre célula procarionte, célula eucarionte e a diferença entre célula eucarionte vegetal e animal, nós vamos começar a falar sobre as estruturas celulares. E uma das estruturas mais importantes que merece a nossa atenção é a membrana plasmática, tá? Então, o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática, ela nada mais é do que um envoltório que vai delimitar o interior da célula. Então, ela delimita todos os componentes da célula do meio exterior. Então, a membrana plasmática, ela é bem fininha, transparente. A gente não consegue observar pelo microscópio óptico. Precisa ser um microscópio com uma capacidade de aumento ainda maior. E todas as células, a membrana plasmática, ela está presente em todas as células no nosso planeta Terra. Todas as células, elas vão utilizar a membrana plasmática para separar e proteger os seus constituintes químicos do ambiente externo, tá? E
como nós sabemos, a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada lipídica. Então, duas camadas de lipídio. Então, essa bicamada ela apresenta propriedades que são responsáveis pelas características gerais das membranas celulares. Como nós sabemos, os lipídios da membrana, eles apresentam duas propriedades que são diferentes. Os lipídios, eles apresentam uma cabeça hidrofílica, é uma cabeça que tem afinidade pela água, que gosta da água, e duas caudas hidrofóbicas. Essas caudas, elas não gostam, elas têm fobia da água, ela tem aversão à água. E nós sabemos que os lipídios mais abundantes da membrana plasmática são os fosfolipídios. Então aqui, se vocês observarem aqui na direita, tem um esquema de um fosfolipídio. Então, a cabeça, ela é hidrofílica, porque ela tem afinidade pela água, e as caudas, elas são hidrofóbicas, têm fobia da água. As cabeças são polar, a cabeça, desculpa, é polar, e as caudas são apolares. Qual é a importância dos fosfolipídios eles apresentarem essas propriedades? Moléculas que apresentam propriedades tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas são chamadas de anfipáticas. Então, o que são essas moléculas anfipáticas? Então, a parte da molécula que tem afinidade pela água, ela se dissolve rapidamente na água. Mas, em contrapartida, a parte da molécula que é hidrofóbica, ela não se dilui na água, ela é insolúvel. Então, essas moléculas anfipáticas, elas vão sofrer duas forças opostas. A cabeça, que tem afinidade pela água, ela é atraída, então, pela água, e a cauda, que tem fobia, ela vai evitar a água e vai se agrupar. Então, a parte hidrofóbica, ela tende a se agrupar entre ela. E como que a membrana plasmática ela resolve esse conflito? Então, nós temos os fosfolipídios ali, são moléculas anfipáticas que resolver esse conflito. Para resolver esse problema, aconteceu então a formação da bicamada lipídica. Se a gente observar aqui no esquema, então, as caudas, como elas são hidrofóbicas, elas se juntam para se proteger da água. Já a cabeça, que é hidrofílica e não tem problema com a água, elas ficam nas extremidades, sem problema nenhum. Dessa forma, então, nós temos a formação da bicamada fosfolipídica, que constitui a membrana plasmática. Nós sabemos também que a membrana plasmática, ela não é estável. A membrana plasmática, ela funciona como um mosaico fluido, como alguma coisa fluida. Então, ela não é estática. E o Nixon, ele propôs um modelo, conhecido como o modelo do mosaico fluido, em que as duplas camadas lipídicas com extremidades hidrofóbicas, como nós já vimos, elas estão voltadas para o interior, e as cabeças hidrofílicas para o exterior. E vão participar também da formação da membrana plasmática outras proteínas. Proteínas, como a gente pode observar aqui no esquema, periféricas, que estão na periferia, proteínas integrais, glicídios que estão ligados nas proteínas, e que vão formar então glicoproteínas, e lipídios também, que formam então os glicolipídios, então são lipídios ligados às proteínas. E isso tudo, né, na verdade, forma uma espécie de tapete que é chamado de glicocálice. Tá, professor, então, mas me explica o que quer dizer fluido? Esse mosaico. É um mosaico porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum mosaico. Tem pessoas que trabalham com isso, com artesanato e fazem mosaico.
em que pegam pequenos pedaços para formar desenhos. Então, a membrana plasmática ela é formada por pequenos pedaços, entre aspas, né, que são os fosfolipídios, além das proteínas, glicoproteínas, glicolipídios. E ela é fluida por quê? Porque essas proteínas que estão imersas nessa bicamada fosfolipídica, elas podem trocar de lugar. Então, por isso essa fluidez. Então, não é estático. Eu consegui ser clara, pessoal? Ou ficou alguma dúvida com relação a isso? Se ninguém responder, eu vou continuar, hein? Então, bora lá. Pode continuar, professora. Então, se todo mundo entendeu, vamos ver se vocês conseguem resolver essa questão. Vocês preferem que eu leia a questão ou vocês preferem ler a questão e responder? Lê você, melhor. Então tá, então, como a gente está falando a respeito da constituição da membrana plasmática, nós falamos a respeito da fluidez que ela tem, então, uma questãozinha fresquinha do Enem do ano passado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Como a gente já viu, né? Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Aí nós temos aqui a representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. A cabeça polar, que é hidrofílica, as caudas hidrocarbônicas, que são hidrofóbicas e apolares. E aqui, prestem atenção que o próprio exercício ele deu uma dica. Ele está mostrando que uma insaturação nas caudas. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. A pergunta é: qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Eu acho que eu colocaria 2. Por que você colocaria 1? Porque não tem uma insaturação. E também ela é pequena. E por que você colocaria 2? É porque a insaturação, ela é uma dupla ligação que deixa menor conexão entre as moléculas, né? E ele falou que quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor é a fluidez. Então, quanto mais ligados eles estiverem, menos vai ter fluidez na membrana. E as ligações simples que deixam essa maior interação. Então, aqui tem mais insaturação é a 2. Aí eu colocaria 2, mas também não sei se está certo. Perfeita! Não poderia ter uma explicação melhor que a sua. Exatamente. É a 2, a resposta. Eu não poderia dar uma explicação melhor que a sua. Fico muito feliz. Que bom. Nossa, de verdade. Você foi perfeita. Desculpa, eu não sei quem está falando, porque não aparece para mim. É a Denise. Denise, sua colocação foi perfeita, é exatamente isso que acontece. A resposta correta seria a 2, por causa das insaturações. Posso passar para a próxima? Ninguém responde e eu continuo. Então, ainda falando a respeito da membrana plasmática.
A membrana plasmática, ela possui diferentes funções. Dentre elas está o transporte de substâncias, o reconhecimento e a comunicação e uma que a gente já falou lá, bem no comecinho da aula, que é o processo de individualização. A membrana celular ou membrana plasmática, ela individualiza as células, tá? Então, elas envolvem a célula e vai definir seus limites e vai manter as diferenças entre o citoplasma e o meio extracelular, tá? Ela também apresenta diversas propriedades. A membrana celular, ela é viva, ela é elástica, é descontínua, ela tem uma alta capacidade de regeneração, ela conduz eletricidade, realiza transporte de substâncias e apresenta permeabilidade seletiva. Essa é uma característica extremamente importante da membrana plasmática, tá? Ela também possui algumas especializações. E essas especializações de membrana, elas vão servir para adesão, que é o processo de união, que nós vamos ver um pouquinho no próximo slide o que isso significa. Elas aumentam a superfície de absorção e também realiza a comunicação entre as células vizinhas. Esse slide aqui, ele traz um resumão das especializações para a adesão e comunicação da membrana plasmática. Então, do lado esquerdo eu coloquei um esquema representando, então, essas especializações, e do lado direito nós temos uma tabela com o nome das especializações e quais são as funções dela. Então, se a gente observar, nós temos aqui representado no esquema 3 células. Uma célula mais à esquerda, uma célula no meio e uma célula mais à direita. E a presença de junções, junção oclusiva, junção aderente, a presença de desmossomo, junção comunicante e a presença de hemidesmossomo. Então, qual é a função de cada uma dessas especializações? A junção oclusiva ou compacta, ela vai selar células vizinhas de uma camada epitelial e vai impedir a passagem de moléculas entre elas. Então, olha só, nós temos um epitélio aqui em cima e essa junção oclusiva, ela sela. Então, não vai acontecer a passagem de molécula nenhuma entre as células. Vai ajudar, então, ela ajuda na adesão, né, das células, deixar juntas, e não vai deixar passar nada. A junção aderente, ela vai ligar um feixe de actina de uma célula, lembrando que a actina, ela é uma proteína que ela é componente do citoesqueleto das células. Opa, desculpa, pessoal, tá? Para quem não lembra, além da actina também fazer parte daquele complexo actina-miosina que atua no processo de contração e relaxamento das fibras musculares, tá? Só para vocês lembrarem de onde vocês conhecem esse nome. Então, a junção aderente, ela liga um feixe de actina de uma célula a um feixe de actina de uma célula vizinha. Então, ela ajuda também nesse processo de adesão, deixar as células unidas. O desmossomo, ele vai funcionar como se fosse um botão. Então, ele ancora os filamentos intermediários. Filamentos intermediários também são constituintes do citoesqueleto das células, de uma célula à célula adjacente. Então, está aqui representado. A junção do tipo fenda ou junção comunicante, elas também vai estar presente entre duas células vizinhas e, como o próprio nome já diz, ela é uma junção comunicante. Então, ela vai permitir a comunicação entre as duas células vizinhas. Como que acontece essa comunicação? Através da passagem de íons, algumas moléculas pequenas, tá? E, por fim, os hemidesmossomos, que eles vão atuar ancorando os filamentos intermediários
de uma célula à lâmina basal, para que essa célula fique bem fixa, então, à lâmina basal. Alguma dúvida? Não, professora. E outra especialização de membrana também, essa vai atuar aumentando a superfície de absorção da célula, são as microvilosidades. Então, elas aumentam a superfície de absorção. Como que elas funcionam? Elas funcionam como se fossem pequenas dobras. Então, aqui a gente tem dois esquemas representados. Então, são como projeções em formato de dedo na superfície livre da célula e a principal função delas vai ser absorver. Um exemplo de microvilosidades, nós temos as células do epitélio intestinal, porque lá no intestino ele vai absorver todos os nutrientes que a gente precisa. Então, ela tem que ter lá, essas células, elas devem ser especializadas e poderem absorver a maior quantidade de nutrientes, de água, para o nosso organismo, tá? E aqui, uma outra questãozinha do Enem, essa aqui eu esqueci de colocar o ano, desculpa pessoal, não lembro agora. Com relação a esses assuntos que a gente viu até agora. Então, eu vou ler para vocês e aí vocês me dão a resposta. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como está indicado na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades conforme a figura 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é AD. Vocês querem que eu leia as alternativas? Não, não precisa. Eu acho que é a B de bola. Mais alguém? Bora, pessoal. Alguém discorda? Todo mundo concorda? Como é que é? Aê. E aí, gente? Bom, professor, eu acho que é a D, aumentar o tempo de absorção. Mais alguém, gente? Quem respondeu a B, por que acha que é a B? Porque assim, mesmo tendo as mesmas medidas, 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura nas figuras, com as dobraduras, que no caso estão simulando as microvilosidades, aumenta a superfície de contato, né? Tem mais lugar para o intestino absorver nutrientes, entre aspas, né? Porque aí no caso não é intestino, é a água mesmo. Então eu acho que aumenta a superfície de absorção, que tem uma maior superfície para absorver mais nutrientes. Entendi. Quem acha que é a D, por que acha que é a D? Foi mais um chute mesmo, e também porque eu tinha lido algo
meio que parecido hoje de manhã cedo, e eu fiquei meio em dúvida sobre essa aí mesmo. Entendi. E quem acha que é a E? Por que que acha que é a E? Eu também realmente fui na base do chute. Entende? Então, a resposta correta é a letra B, porque as microvelocidades, elas aumentam a superfície de absorção. Então, ela vai permitir que mesmo tendo, como vocês observaram, né, tem 10 centímetros de comprimento, de 5 de largura, são iguais, mas o simples fato de dobrar o papel, ele aumenta a superfície de contato para a absorção dos nutrientes, assim como aumentou para a absorção da água, tá? Então, pensando no nosso intestino, esse processo das microvelocidades, elas então vão aumentar a superfície que o nosso intestino tem para que ele possa capturar mais nutrientes, tá? Quem indicou a alternativa B tá correta, é exatamente essa, tá? Ficou alguma dúvida para quem achava que eram as outras alternativas? Não. Até mesmo quando ela estava explicando, eu pude realmente pensar que era a B mesmo. Ah, então que ótimo. Muito legal. E para vocês não esquecerem dessa característica da membrana plasmática, como ela permite a passagem de algumas substâncias, mas de outras não, a gente sabe que a membrana plasmática, ela possui uma permeabilidade seletiva, tá? Então, olha só, ela seleciona o que ela deixa entrar ou não, tá? Então, ela é semipermeável com uma permeabilidade seletiva. Isso é muito importante, tá? Por isso que tá assim, gritando na nossa cara. E ainda tratando a respeito dessa estrutura tão importante das células, nós vamos falar a respeito agora dos transportes, os tipos de transporte que a membrana plasmática realiza. Então, ela faz 3 tipos de transporte: transporte passivo, ativo e transporte em quantidade. O transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia, lembrando que para a célula, a energia, a molécula energética é o ATP, a adenosina trifosfato. O transporte ativo é aquele em que acontece o gasto de energia, então ela gasta ATP. E o transporte em quantidade é aquele em que acontece o transporte de moléculas grandes pela membrana, tá? Então, o transporte através da membrana plasmática, como a gente viu, transporte passivo e ativo. Passivo, não há gasto de energia. O ativo, há gasto de energia, tá? O que é o transporte passivo? Então, ele é um transporte que vai acontecer entre duas soluções, e o objetivo desse tipo de transporte é igualar as concentrações. Ele vai acontecer sem gasto de energia, e a gente sabe que existem 2 tipos de transporte passivo, que são a difusão e a osmose. Então, só para a gente entender melhor o que quer dizer esse processo de igualar concentrações. Então, se a gente observar essa imagem aqui mais à esquerda, nós temos um recipiente em que um lado dele eu tenho a maior concentração de soluto do que do outro. Lembrando que soluto é aquilo que é diluído e solvente é aquilo que dissolve. Por exemplo, em uma mistura, né? Se a gente colocar em um recipiente água e sal, a água vai ser o solvente, aquilo que dissolve, e o sal vai ser o soluto, aquilo que vai ser diluído. Então, no transporte passivo, eu tenho um recipiente em que o lado eu tenho mais soluto do que o outro,
E vai acontecer, então, o transporte passivo, em que o soluto vai se distribuir de maneira igual, para igualar as concentrações. E ele ocorre, o transporte passivo, ele acontece a favor do gradiente de concentração. O que isso quer dizer? Que o transporte passivo ele vai acontecer da onde eu tenho uma maior concentração para uma menor concentração. Tudo isso sem gasto de energia. Lembrando que na difusão acontece a distribuição do soluto, tá, pessoal? E agora a gente vai falar sobre a difusão. Existem 2 tipos de difusão: a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples vai acontecer quando nós adicionarmos um soluto em um solvente. Então, é o mesmo esqueminha que a gente viu no slide anterior. Eu tenho uma solução em que o soluto ele está mais concentrado e uma outra solução em que ele está menos concentrado. Na solução em que o soluto está mais concentrado, eu tenho uma solução hipertônica. E na que ele está menos concentrado, é uma solução hipotônica. Então, quando soluções com diferentes concentrações elas são colocadas em contato, vai acontecer a difusão simples, até que as duas soluções se tornem isotônicas, com a mesma concentração, então, do soluto. Um exemplo disso são as trocas gasosas que acontecem nos nossos alvéolos pulmonares. E acontece, né, a troca entre os alvéolos pulmonares e os nossos capilares sanguíneos. Então, quando a gente inspira, nós inspiramos ar com uma concentração maior de oxigênio. Então, entra oxigênio lá nos nossos alvéolos pulmonares. E está passando perto dos nossos alvéolos pulmonares capilares sanguíneos. Esses capilares, eles chegam com uma concentração bastante alta de CO2. E por difusão simples, o CO2 ele passa para os alvéolos pulmonares e o oxigênio entra nos capilares sanguíneos. Então, entra o sangue venoso e sai o sangue arterial. Já a difusão facilitada, para que ela aconteça, é necessária a presença de proteínas especiais. E essas proteínas elas são chamadas de permeases. E as permeases elas vão ajudar na passagem de algumas substâncias para a célula. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma membrana plasmática com permeases. Então, se a gente observar aqui nesse esquema à esquerda, essa permease ela vai capturar uma molécula importante para a célula e ela transporta ela pega então do meio exterior e transporta até o meio interior da célula. Tudo isso sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado, onde eu tenho uma maior quantidade dessas moléculas, para onde eu tenho uma menor quantidade dessas moléculas. Um exemplo de quando a difusão facilitada está acontecendo, por exemplo, dentro do nosso organismo, o transporte de glicose para o interior das nossas células. Então, eu tenho a membrana plasmática, existem permeases, né? E essa permease, para a glicose, ela tem um sítio de ligação específico. E esse sítio de ligação, ele vai funcionar naquele esquema chave-fechadura. Então, essa permease, ela só vai ligar para a glicose. Então, a glicose, ela se liga ali nessa permease. Então, se a gente observar nesse esquema que é à direita, a glicose ligou na permease. No momento em que a glicose ela liga nessa permease, ela faz uma modificação na conformação inicial da permease e acontece, então, a abertura do canal. E, através da abertura desse canal da permease, a glicose consegue, então, chegar, por exemplo, ao interior das nossas células. Quando ela chega ao interior da nossa célula, a permease, ela volta, então, à sua conformação inicial. Essa é a difusão facilitada.
ela acontece sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. E o outro tipo de transporte passivo é a osmose. Osmos significa empurrar, e é um processo de difusão que vai acontecer, então, na presença de membrana. E essa membrana ela tem que ser semipermeável. Então, a osmose só vai acontecer se eu tiver uma membrana semipermeável. Então, mais uma vez, eu tenho aqui duas soluções, se a gente observar a figura A, duas soluções com concentrações diferentes, com duas soluções com concentrações diferentes. E no meio dessas duas soluções, existe uma membrana semipermeável. Só que essa membrana, ela é permeável ao solvente, aquilo que vai dissolver, tá? E ela é praticamente impermeável ao soluto, que é aquilo que é dissolvido. Então, vai acontecer a passagem do solvente, se a gente observar na figura B, de onde está em maior quantidade, que é a solução hipotônica, que é aqui, se a gente observar aqui, a solução hipotônica é aquela em que eu tenho uma maior quantidade de solvente, para onde está em menor quantidade, que é a solução hipertônica, é a solução em que eu tenho uma menor concentração de solvente. Então, aqui em B, o solvente, ele passa pela membrana semipermeável para igualar a concentração das duas soluções, até que elas se tornem isotônicas. Agora, com relação exemplos de osmose que pode acontecer em célula animal. Por exemplo, uma hemácia, um exemplo bastante utilizado e é bem simples de entender. Se nós pegarmos uma hemácia e colocarmos ela em uma solução isotônica, por exemplo, um soro fisiológico, essa hemácia ela vai ganhar e perder água na mesma proporção. Então, entra e sai água dela na mesma proporção. E ela fica em equilíbrio osmótico. A estrutura dela não vai se alterar, ela vai continuar com a mesma conformação. Mas se nós colocarmos essa hemácia em uma solução hipotônica, o que vai acontecer? A hemácia ela vai ganhar mais água do que perder. Então, o que acontece com a estrutura da hemácia? Ela vai aumentar seu volume e ela pode até mesmo romper. Quando a hemácia rompe, ela sofre um processo chamado de hemólise. Então, entrou muita água na hemácia e ela se rompe. A membrana plasmática dela não consegue aguentar toda essa pressão interna e ela acaba se rompendo. Por outro lado, se nós colocarmos a hemácia em uma solução hipertônica, essa célula ela vai perder mais água do que ela vai ganhar, né? Na verdade, ela nem vai ganhar, ela só vai perder. E o que acontece com o volume dessa célula, com a estrutura dela? Ela vai alterar a estrutura, o volume dela vai ficar reduzido e ela fica enrugada. É o que a gente chama de crenulada. Então, a hemácia ela se torna crenulada. A membrana plasmática, então, vai perdendo aquele formato mais arredondado, mais discoide da hemácia e ela fica toda enrugadinha. Agora, com relação ao transporte ativo. O transporte ativo é aquele que vai acontecer com gasto de energia e, ao contrário do transporte passivo, a substância ela vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a gente diz que o transporte ativo ele acontece contra o gradiente de concentração. Então, ele é do menos concentrado para o mais concentrado. E há o gasto de energia. Então, só reforçando que a molécula energética, né, que a célula gasta quando ela precisa de energia, é o ATP, a adenosina trifosfato. Quando a célula gasta, então, o ATP, ela quebra essa molécula em ADP, que é a adenosina de fosfato, mais o P, que é o fosfato, tá? Então, aqui tem um exemplo de um transporte ativo acontecendo,
Então, está acontecendo contra o gradiente de concentração. Se a gente contar aqui em cima, vamos considerar que aqui seja o meio extracelular e aqui o meio intracelular. Então, no meio extracelular, eu tenho esses quadradinhos aqui menos concentrados do que no meio intracelular. Então, o transporte está sendo realizado do meio extracelular para o meio intracelular. E há o gasto de energia. Então, a célula está quebrando um ATP, tá? Exemplo de transporte ativo, a famosa bomba de sódio e potássio. Qual que é a importância da bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, ela contribui para o impulso nervoso. Então, para que o impulso nervoso ele seja transmitido de um neurônio para o outro, a gente precisa dessa diferença de concentração do sódio e do potássio. Acontece em todas as células. Então, todas as nossas células, elas apresentam essa bomba de sódio e potássio. E nós encontramos diferentes concentrações dentro e fora da célula para o sódio e para o potássio. Então, como que a bomba de sódio e potássio ela funciona? O sódio, ele está em maior concentração na parte externa da membrana plasmática. E o potássio, ele está em maior concentração na parte interna da membrana plasmática. E essa diferença de concentração, ela precisa ser mantida, tá? Para que essa desigualdade ela seja mantida, a célula gasta ATP através da bomba de sódio e potássio. O que acontece? Então, como que a bomba de sódio e potássio funciona? Eu tenho menos sódio aqui, lembrando, pensando que aqui é o meio intracelular e aqui na parte de cima é o meio extracelular. Então, eu tenho o meio intracelular mais concentrado em potássio e o meio extracelular mais concentrado em sódio. Então, o meio intracelular eu tenho menos sódio. A bomba de sódio e potássio ela pega o sódio, ela precisa de energia, então de ATP, o ATP se liga, e ela vai levar esse sódio para o meio externo, ao mesmo tempo em que ela vai se ligar a íons de potássio, e esse potássio vai ser levado para o meio interno. E então, o que aconteceu? O ATP ele foi quebrado em ATP mais P, e a célula, então, ela mandou para fora o sódio e ela pegou o citoplasma, desculpa, pessoal, o potássio. Tudo bem? Tá dando um nó na cabeça, gente? Não, professor. Já tá Que saindo ótimo. fumaça. Tá saindo fumaça? Vamos fazer exercício, então. Ah, não, desculpa. Tô me adiantando com o exercício. Só para a gente finalizar, então, com relação ao transporte através da membrana. Então, nós vimos transporte ativo, transporte passivo, e agora nós vamos falar a respeito do transporte em quantidade. E o transporte em quantidade, existem dois tipos, a endocitose e a exocitose. A endocitose é o processo através do qual a célula ela vai absorver algum material. E a exocitose é o processo de eliminação. Exo vai mandar para fora, tá? A endocitose, existem dois processos de endocitose. A fagocitose e a pinocitose. E, assim como a endocitose, a exocitose também existem dois processos, que é a plasmocitose e a secreção celular. Vamos falar sobre eles rapidinho. A fagocitose, como que acontece? A respeito da endocitose, pessoal, desculpa, que é o processo de englobamento. Então, a célula ela vai absorver. A fagocitose, ela vai acontecer quando a célula ela vai emitir pseudópodes. Então, a gente pode observar aqui no esquema a presença dos pseudópodes. Então, a membrana plasmática ela projeta esses pseudópodes e ela vai englobar partículas sólidas. A partir do momento em que
ela engloba essas partículas sólidas, forma-se então uma vesícula. Essa vesícula, então, ela é chamada de vacúolo alimentar ou fagossomo. E, então, esse fagossomo, ele vai ser digerido. Quando é que acontece fagocitose no nosso organismo, por exemplo? Durante o processo de digestão intracelular e defesa do nosso organismo. Por exemplo, os glóbulos brancos. Vamos supor que entre uma bactéria, que é um corpo estranho no nosso organismo, os glóbulos brancos, eles correm lá, eles emitem pseudópodes, eles englobam essa bactéria e fazem a fagocitose, e aí ele vai digerir essa bactéria, então ela vai parar de causar alguma injúria para o nosso organismo. E a pinocitose. A pinocitose, ela é um processo de tomada de grande quantidade de partículas pequenas, ou então de partículas líquidas ou gotículas de lipídio. Então, diferente da fagocitose, na pinocitose, vai acontecer um invaginamento. Então, a membrana plasmática, ela vai se invaginar em volta dessas pequenas partículas ou gotículas de gordura, por exemplo, e vai formar, então, um pinossomo. Forma-se, então, uma vesícula e um pinossomo. E esse pinossomo, então, posteriormente, ele será digerido. Um exemplo disso, a absorção de gordura pelas células intestinais. Então, quando a gente come muitos alimentos ricos em lipídios, é através desse processo em que a gente vai absorvendo e guardando gordura no nosso organismo, que nem sempre é tão legal, né? Com relação à exocitose, a plasmocitose é um processo de eliminação de resíduos não digeridos. Então, o que é a plasmocitose? Então, eu tenho ali uma vesícula que ela foi digerida, mas sobrou ali alguns resíduos que não são interessantes para a célula e ela precisa externalizar isso, mandar para fora dela. Então, essa vesícula, depois que aconteceu então o processo de digestão, a célula absorveu tudo que ela precisava, os restos, esses resíduos, eles se fundem, essa vesícula ela se funde a membrana plasmática e os resíduos então são eliminados para o meio extracelular. E a secreção celular é a liberação de materiais que apresentam alguma utilidade no nosso organismo. Então, o que acontece? A secreção celular ela vai ser realizada pelo complexo de Golgi. Então, por exemplo, tem uma proteína que ela foi traduzida, né? Então, vem um RNA mensageiro, essa mensagem é lida e traduzida numa proteína. E essa proteína, ela tem função no nosso organismo em outro lugar. Por exemplo, o leite, as mães que amamentam. Então, o leite é uma proteína que foi produzida pelas glândulas mamárias e ele precisa, então, ser secretado. Então, a secreção é um processo de exocitose. Outro exemplo são as glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais, os hormônios. Então, são exemplos de glândulas, células glandulares que realizam secreção de alguma matéria que vai apresentar alguma utilidade no nosso organismo. Agora sim, questãozinha do Enem, do ano passado também, a respeito dos transportes na membrana, através da membrana plasmática. Eu vou ler para vocês, vou dar um tempinho para vocês me falarem qual é a alternativa correta, tá? Mesmo esquema. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por
Acho que é a D. A D? Por que você acha que é a D? Mais alguém, gente? Eu acho que é a E. C. Alguém quer explicar por que acha que é a C, por que acha que é a E? Como é que você está confirmando o raciocínio? Tá. Eu acho que é por causa que, tipo assim, se a batata for colocada e ela não tiver sal, sem nenhum tempero, e a água, o caldo, nesse caso, tiver com um meio mais salgado, a batata vai absorver o sal por causa da difusão simples que vai ocorrer. Perfeito. Como que é seu nome? Bianca. Bianca, exatamente isso que vai acontecer. A alternativa correta é a letra E. Por difusão, vai acontecer o transporte a favor do gradiente de concentração. Então, a água está com um sal mais concentrado, então vai acontecer do mais concentrado para o menos concentrado, porque a batata não tem nada, tá? Então, é exatamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a essa questão? Nosso tempo está quase acabando. Vocês costumam ficar com os professores até que horário? Até as 8h40, né? Isso. Tá bom, mais 5 minutinhos, então, nós temos. Então, próxima questão. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio. Historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Letra E? Por quê? Por causa da célula que você disse, que se tem muito sal, a célula vai absorver. Às vezes ela pode explodir, né? Vai ter uma deformação da célula e ela pode explodir. E ela não vai deixar que os micro-organismos entrem, por causa que não vai ter água mais no local. A resposta está correta, é exatamente isso. A explicação é um pouquinho diferente. É realmente a alternativa E, mas o que acontece? Nesse caso, a célula não vai explodir. Quando eu adiciono muito sal na carne, por exemplo, vamos pensar na carne seca, né? A gente adiciona bastante sal, o que acontece? Ela vai perder água para o meio, né? Então, está acontecendo osmose. Nesse caso, é como, lembra lá do exemplo do slide com a hemácia fica crenulada, fica enrugada. Se vocês já viram bacalhau no mercado, que ele é meio enrugado? Então, é isso que está acontecendo. Então, as células, as fibras musculares, né, que são as células da carne, ela perde a água porque ela acontece a favor do gradiente de concentração, mas nesse caso é o solvente quem se desloca por uma membrana semipermeável. Então, a água presente ali nas células, ela vai para o meio exterior. Então, por isso fica com aquele aspecto mais enrugado, tá? Tudo bem? Professora, Oi. mas então, por que quando a gente fica muito tempo na água, nossa pele fica enrugada? Porque aí a água que a gente fica, ela não, a concentração de sais nela é diferente da do nosso corpo. E aí acontece o processo em que entra mais água nas nossas células, né, da nossa epiderme. Por isso que dá uma enrugadinha. A gente não tá perdendo água. Mas isso, pessoal, vai depender, né? Vai depender do tipo de água que você tá.
se o sal, se ela tem mais sal, por exemplo, a água do mar, quando a gente vai para a praia, a pele fica desidratada. Não sei se vocês já passaram por isso. A gente tem que passar hidratante, às vezes a gente até arranha, a pele fica esbranquiçada, mas é por quê? Porque a concentração de sal na água do mar é muito alta. Então a tendência é a gente perder a água pro mar. Vocês já ouviram falar que se você ficar, por exemplo, se você estiver num barco e você naufragar, é melhor passar sede do que beber a água do mar, porque se você beber a água do mar, você vai morrer mais rápido. Você vai desidratar, na verdade, mais rápido, né? É por Fui causa da super grande quantidade de extremista. sódio. É por causa do quê? A grande quantidade de sódio presente na água. Exatamente, tem uma grande quantidade de sal, tem muito sal, tá? Então, isso vai depender, então, como eu disse, de que tipo de água que a gente está entrando, se é uma água com uma concentração maior de sal ou menor. Se a água que a gente entrar tiver uma concentração menor de sal, a tendência vai ser ela, para tentar regular por osmose, ela vai entrar nas nossas células. Agora, se for uma água, por exemplo, mar, que o mar tem uma concentração maior de sal do que as nossas células, a tendência é as nossas células perderem água para o mar. Tá? Ficou claro? Sim. Okay. Professora, no caso, a carne perde água. E a salada? A salada também. Quando a gente coloca sal, ela fica murcha, né? Não fica feio? Então, assim, vamos supor, quando a gente vai almoçar e tem uma salada, é sempre legal que cada um tempere a salada no seu prato, ou então se temperar, todo mundo come ali na hora. O que vai acontecer? A salada, quando a gente acrescenta o sal, ela perde a água para o meio, porque também tem uma concentração de sal maior. Dá do que aquela a gente sensação que encharca a vasilha com água, né? Exatamente, é isso que acontece. Encharca a vasilha com água, porque vamos pensar no alface. O alface ele está perdendo as células do alface, está perdendo a água para o meio, porque a gente acrescentou sal. Mais alguma dúvida, gente? E esse processo de salgar as coisas, os alimentos, isso ele ajuda na conservação, porque com menos água a proliferação de bactérias vai ser menor, bactérias, fungos. Então a gente consegue conservar o alimento por mais tempo. O mesmo é válido para a adição de açúcar. Então, quem nunca teve em casa frutas que estavam passando, né, quase estragando, e aí a mãe ou a avó vem e fala assim, vamos fazer uma geleia, e aí faz uma geleia, um doce, uma compota, alguma coisa assim, porque a adição de açúcar, assim como o sal, também vai ajudar nesse processo, tá? Curiosidades. E se eu não me engano, acho que ainda tem mais uma questãozinha. Vamos lá? A respeito desse assunto. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das duas soluções presentes. Possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução a 0,20 mol litro de cloreto de sódio tem, como consequência, a
E aí, pessoal? Estou pensando, professor. Ó, prestem atenção. A dica está na própria questão. Osmose. Ele já está falando, o próprio enunciado está falando de osmose. Então, o que a osmose é? Ela é um transporte passivo, sem gasto de energia, mas na osmose acontece o transporte do solvente, tá? Nesse caso, pensando na célula humana, o que seria o solvente? A gente já falou disso a respeito na questão anterior. Pensa lá na carne do boi lá que a gente estava salgando. O solvente é a água, né? Sim. Uhum. Então, olha só. Uma solução a 0,15 molar, mol de cloreto de sódio, ela tem a mesma pressão osmótica das células humanas. Então, isso quer dizer que se eu colocar uma célula humana em uma solução a 0,15 mol de cloreto de sódio, é uma solução, eu estou colocando a célula numa solução isotônica, mesma concentração. Só que se eu fizer a imersão de uma célula humana em uma solução mais concentrada, eu tenho mais cloreto de sódio, qual vai ser a consequência? Vai entrar ou vai sair água da célula? Hein, gente? É a mesma coisa da questão anterior. Entra ou sai água? Sai. Sai. Exatamente. Agora, qual é a alternativa? A? Não. Ó, pessoal, pensa na água. Osmose. Exatamente. Então, vai transferir moléculas de água de dentro da célula para a solução. Então, a água, ela perde água, a célula perde água para a solução que está mais concentrada que ela. Lembra o caso lá da hemácia. Quando eu coloco a hemácia numa solução hipertônica, quer dizer, está mais concentrada, ela perde água para a solução. E aí ela fica toda enrugada, que é o que a gente diz de crenulada. É a mesma coisa da questão anterior, tá? O mesmo raciocínio, tá? Só que com palavras diferentes. Tudo bem? Tudo. Pessoal, alguma dúvida com relação a esse assunto? Como vocês estão? Opa! Ninguém tem dúvida? Não, pro. Eu não sei se a Jéssica já entrou. É o mesmo link, né, que vocês usam? Sim. Sim. Entendi. Pessoal, foi um prazer dar aula para vocês.